Sétimo ano, tudo bem, meus amores? Estamos aqui hoje para mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre as formas nominais do verbo. Quais são as formas nominais do verbo? Particípio, gerúndio e infinitivo, né? O verbo, enquanto classe gramatical, pode-se dizer que é a classe mais fecunda em relação aos tipos de flexão que pode sofrer. Falaremos aqui especificamente sobre as formas nominais do verbo, ou seja, quando ele se comporta semelhante a um substantivo, adjetivo ou advérbio. Por isso que nós falamos formas nominais, né? E até pode assumir o lugar de um destes. São formas nominais do verbo o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Falaremos abaixo de cada um individualmente e de suas particularidades. No entanto, o emprego dessas formas depende sempre do contexto em que se insere, e por isso é importante saber o que diferencia seus usos. O emprego do infinitivo. Essa forma nominal do verbo deve ser utilizada quando há a intenção de exprimir o processo verbal em eficiência, ou seja, exprime a noção de ação do verbo, aproximando do substantivo. Exemplos, né? Tá exemplos, mas só tem um. É preciso saber viver, né? Viver, o verbo está em sua forma infinitiva. Lembrando que verbo é a classe de palavras, não é isso? Lembra? Isso aí é revisão para vocês. Ano passado nós fizemos várias atividades sobre isso, né? Indicação, estado, fenômeno da natureza, entre outras coisas. Aqui nós estamos vendo no início, mas nas aulas seguintes nós vamos ver mais coisas sobre os verbos, né? Mais tópicos. O emprego do gerúndio. O gerúndio deve ser utilizado quando há a intenção de expressar a continuidade de um processo verbal, realizando as funções do advérbio ou do adjetivo. Exemplos. Ela perdeu o livro andando no parque. Falou adverbial, né? Quando ela perdeu o livro? Quando andava no parque, não é isso? Andando no parque. Tenho agonia de pessoa assobiando. Né? Eu tenho um amigo que ele tem esse problema mesmo. Valor de adjetivo. Pessoa que assobia. Emprego do particípio. O particípio deve ser utilizado quando há a intenção de exprimir um resultado da ação verbal, acumulando tanto as funções do verbo quanto do adjetivo, e por isso pode receber as desinências a de feminino e s de plural. Exemplos. Comprado, ao finalzinho aí, o presente, fomos para a festa. A roupa foi confeccionada, ao finalzinho aí, por um estilista. Formas nominais do verbo. Agora vocês vão para o livro. As formas nominais do verbo cumprem funções semelhantes às dos nomes, ou seja, de substantivos, adjetivos e advérbios. Dependendo do nome, são discriminadas em infinitivo, gerúndio e particípio. Meus amores, o infinitivo, o verbo se apresenta com o valor de um substantivo. Qual é a marca do infinitivo? É a terminação R. O verbo em seu infinitivo, ele vai ter a terminação R. Cantar, olha o R lá. Vender, partir, né? Está na sua forma, com a sua terminação R, a marca do infinitivo é essa. O verbo termina com R, né? Olha aí o exemplo no livro de vocês. Um dia sem rir, olha aí o verbo, é um dia desperdiçado. Então, gravem isso aí, passem uma linha. A marca do infinitivo é a terminação R. Passem uma linha aí no livro de vocês, né? O particípio. Lembrando que o particípio ele faz parte da formação dos tempos compostos dos verbos e indica, sobretudo, uma ação totalmente concluída. O particípio, a marca do particípio é a terminação do. Do ou da, né, gente? Tem a flexãozinha aí. A marca do particípio é essa aí. Quem parte também fica partido. Olha aí o do. O particípio partido funciona como adjetivo de quem parte, ou seja, as pessoas que vão embora também se sentem mal.
ficam isoladas, partidas. Partido, partidas, né? Aí, alguns autores colocam lá, ido, ida. Esse autor aqui só colocou o do, mas podem colocar aí, tá? Do ou da. Gerúndio. Apresenta o valor de adjetivo ou de advérbio. Observem aí. Você já passou muito tempo jogando videogame. Eu vi muitos carros correndo. Então, meus amores, vamos lá, ó. Cantar, infinitivo. Cantado, particípio. Cantando, gerúndio. R, né? Do e NDO. Terminação do gerúndio é essa aí, ó. Cantando, vendendo, partindo, estudando. Terminação NDO, né? Passando para a página 137, nós temos lá. Agora, leia a tirinha a seguir. Eu vou estar fazendo uma atividade com vocês. Eu vou estar pedindo para vocês algumas frases sobre gerundismo, né? Provavelmente você já deve ter ouvido construções como as da tira acima, não é? As expressões verbais destacadas em negrito são exemplos do que se costuma chamar de gerundismo. Como a terminação ismo denuncia, a palavra estaria associada ao uso inadequado de gerúndios. Estaria? Sim. O futuro do pretérito não foi usado à toa. Estaria relacionado se houvesse mesmo uso inadequado de gerúndios. Releia a tira acima. O que as frases têm em comum? Atente para elas. Olha só. Eu vou estar fazendo. Eu vou estar pedindo. Agora compare com as seguintes. Vou ficar estudando até tarde. Vou continuar acreditando que o saldo será positivo. Os dois grupos revelam traços semelhantes? Você deve ter observado que todas as orações apresentam verbo que indica ação futura, né? Ir. Verbo no infinitivo que indica estado e verbo no gerúndio. No entanto, só as primeiras são enquadradas como exemplos de gerundismo, o que não está relacionado apenas ao uso de gerúndio. O que ocorre, na verdade, é uma incompatibilidade aparente, que pode nos causar alguma estranheza entre o uso de um verbo que indica estado junto de outro que indica movimento. Vou estar fazendo, olha aí, vou estar pedindo, né? O uso de um que indica estado junto de outro que indica movimento. Essa construção tem se popularizado principalmente em função do uso excessivo por atendentes de telemarketing. E alguns acreditam, a origem dessa situação do gerundismo, dessa estrutura, às traduções do inglês. Então vejam, vamos lá. Quais são as formas nominais do verbo? Infinitivo, particípio e gerúndio, né? E aí, aqui na página 137, nós vimos a questão do gerundismo, né? Essa incompatibilidade aparente que nos causa estranheza. O uso de um verbo que indica estado junto de outro que indica movimento, né? O normal, né? Isso aí está entrando... Há muito tempo já se fala disso, né? Isso não é um assunto atual, não. Mas, com esse advento da questão do telemarketing, o gerundismo tem estado mais presente no dia a dia. Então, hoje nós vimos as formas nominais do verbo. Na próxima aula nós vamos continuar com a atividade sobre verbos. E não esqueçam, olha, formas nominais. Estudar, olha o R no final, infinitivo. Estudando, NDO, gerúndio. Estudado, particípio. Vamos falar outro. Escrever, infinitivo. Escrevendo, gerúndio. Escrito, particípio. Então, lembre-se que nós temos mais de um particípio, que nós vamos ver depois, quando nós falarmos sobre verbos abundantes, né, meus amores? Fica aí para a próxima aula essa atividade, que é a seguinte. Complete os espaços com uma das formas nominais do verbo. O verbo está em negrito entre parênteses, né? Beatriz vive, vem o espaço.
que me admira bastante. Beatriz vive dizendo, olha o NDO, gerúndio. Você vai completar aí, tá? Então, ficamos por aqui hoje, até a nossa próxima aula. E hoje nós ficamos com as formas nominais do verbo. Um beijo.